Pedro começa a escrever A Ética da Serpente muito novinho, muito jovem, ainda com seus 16, 17 anos, ele começa a pensar nesse livro, aí chega aos 20, escrevendo esse livro, passam-se 11 anos e ele lança o livro. O Paulo é uma daquelas pessoas ímpares que acredita na profissão que traz esperança e que consegue transformar vidas, consegue colocar o país naquilo que a gente acredita que é um país que vem avisar pessoas, livros e, por cima, sonhos. A gente está fechando um ciclo e abrindo outros ciclos, lançando A Ética das Serpentes aqui na Travessa de Botafogo, no Rio de Janeiro. A literatura é primordial, mas sobretudo agora ela é necessária. Ela é até mais do que necessária, porque a gente está vivendo um momento que a ignorância tem triunfado, o negacionismo tem se tornado cada vez mais robusto, e eu acho que isso tudo é consequência de falta de leitura. A literatura ela é muito fundamental porque ela tem um papel emancipador. Ainda mais com o livro, né, que nós tivemos acesso, que nós estamos num momento de interdição de debate, né, onde se tenta condenar algumas leituras, onde se tenta fazer uma demonização do que é certo e o que é errado, aonde que pode ter acesso. E a literatura, e principalmente a obra, né, que nós estamos tendo contato, tendo oportunidade de discutir, tira a gente desse aspecto de interdição, mas leva a gente para o exercício de pensar, né, do se libertar, do poder ousar e ter autonomia, né, ter realmente tomar posse da ética, tomar posse do poder de reflexão, tomar posse de todas as ferramentas necessárias para poder analisar contexto, analisar conteúdos, analisar resultados. É sempre muito bom estar aqui acompanhando o trabalho do Paulo, né? Mais um livro, mais uma publicação e para mim foi um prazer mais uma vez aí acompanhar uma noite de autógrafos e virão muitos outros livros ainda, né? Livro para mim, e acho que para quem respeita a literatura, é expansão de conhecimento, é debate, é diálogo, é fortalecimento de democracia, é fortalecimento da linguagem, é fortalecimento das nuances, de se expressar na vida, né? A maneira como a gente entende o mundo e como a gente também respeita o outro e respeita a si mesmo. Como saber qual ética é certa ou não? É aquela que não vai fazer mal para aquela pessoa, que não se enquadra naquela maioria. Então é uma pergunta, né? O meu agir, ele beneficia um grande número de seres, sem excluir um ou outro? Até que ponto, né? Como a personagem do livro, se vende ou não? Se vende, qual é o impacto disso na vida de outras pessoas que estão vulnerabilizadas? Até no prefácio eu faço uma pergunta assim: é melhor ser manso como pomba ou ser inteligente como serpente? Depende do valor que se dá ao voo e à liberdade. Quando você coloca na balança essas diferentes éticas, o que você acha possível extrair daí? Porque justamente tem que caminhar nesse sentido da preservação do bem comum, né? Se pensar método e se pensar também resultado, porque existe uma certa perpetuação de um senso comum de que o meio vale, né, dependendo do resultado, mas aí a gente tem que ver para quem é esse bem, a forma como isso é feito, né, e aparelhar a ética, aparelhar esse valor para o melhor benefício possível de pessoas, né? Parece algo tão óbvio, mas muitas das vezes a gente é envolvido numa narrativa em que a gente se coloca como um centro de determinadas atividades e a pessoa tenta interpretar um grupo, tenta interpretar um segmento como se atingindo aquele segmento, aquilo sendo benéfico para aquele grupo, mesmo trazendo prejuízo a terceiros, e tudo isso vai tendo a perpetuação desse discurso, né? Então, olhar as desigualdades e olhar o máximo de pessoas que a gente consegue atingir, é claro que nem sempre é possível contemplar todas as pessoas, mas ter esse tipo de recurso de que
a forma do agir, do conduzir, da produção de informação, da produção de ação, você vai preservar o maior número de pessoas possíveis, né, trazer o bem à coletividade, esse deve ser um caminho norteador. E eu estava assistindo agora o debate ali, quer dizer, o pessoal preocupado em não dar spoiler e tudo, mas há questões muito próximas das questões de hoje, pelo que se pode abordar, então é muito importante isso também, né? Eu acho que já vou ficar um pouco ligado com essas proximidades e tudo, e pensar muito sobre a ética, que é uma questão que está abordada, uma questão muito presente aqui, então eu tenho certeza que vai ser uma ótima experiência. Então a história do Davi, esse garçom que sai do interior do Rio Grande do Sul e vai parar nos altos escalões do Palácio Guanabara, é uma história que poderia acontecer com qualquer brasileiro, mas ao mesmo tempo que ela é geral, ela tem pontos muito particulares e específicos que o leitor, pelo menos, está dizendo que está gostando muito. A literatura, né, é esse espaço de integração, é esse espaço de aprendizado, realmente de construção de um ser humano global, potente, né, multifacetado em coisas boas. Então, de fato, a literatura é avivamento, é pertencimento, é libertação e é ferramenta para construir, para expandir, para conseguir ter crivo, né, capacidade de análise. Então, o livro do Paulo, ele foi concebido num contexto muito propício. Contexto no qual a leitura ela não é só necessária, mas ela é urgente. E um livro como este, que trata de questões que são tão contemporâneas como essas que nós estamos vivendo neste momento, ele é primordial e vai fazer a diferença com certeza para o leitor se debruçar sobre essa leitura. Então, eu, enquanto mãe dele, que o vi iniciar a escrita aos 2 anos, desenhando em guardanapo e dizendo que era um livro, eu fico extremamente emocionada de estar aqui no lançamento, na noite de autógrafos, de A Ética da Serpente. Parabéns, meu filho, muito orgulhosa de você. Eu quero aqui deixar registrado o meu agradecimento aos mais de 80 pré-compradores, as pessoas que adquiriram o livro antes mesmo dele sair no prelo. Isso é muito importante, né? Quem é autor independente, né, que banca a sua produção. Eu quero agradecer imensamente a vocês que aderiram à pré-venda do A Ética das Serpentes. Quero deixar registrado também meu agradecimento à Lúcia Araújo, jornalista que fez o prefácio do livro, ao professor David Gaia, que fez a apresentação do livro, a Luana Mota, a Lísia Palombini, enfim, Anderson Quack, a todos os amigos que estiveram aqui hoje, a minha família, enfim, a Deus e a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para esse trabalho. A literatura precisa ser democratizada, o acesso precisa acontecer o máximo possível para todos, em todos os lugares do nosso estado e do nosso país. Um forte abraço. Voltamos para o Rio de Janeiro de helicóptero logo no final daquele dia. Sem que notasse, escorei minha cabeça no vidro da janela, avistando todo o oceano, a cidade de Búzios e depois a encantadora cidade do Rio de Janeiro. De cima, os vários contornos da terra, a construção civil e outras tonalidades de verde conduziam minha mente para longe. Lembrava de uma noite de inverno, em que eu e Tainá, comendo pipoca, assistíamos a um clássico americano de cinema. Provavelmente A Vida é Bela. Reencontrava meu passado e buscava compreender qual seria o meu presente. O dinheiro, há 1 ano,
me parecia ser o norte principal. Hoje, o poder e o dinheiro me transbordam e me afogam, ao mesmo tempo em que sinto os meus pulmões espremidos. Não me vejo longe dos confortos e quietudes dos ambientes do palácio, dos bons restaurantes e belas viagens. O poder apaixona o homem, sublima dores e saudades. Pedi, como sempre fazia no final do expediente, 3 balas de hortelã e 2 paçocas. Saí dobrando a primeira esquina à direita. Mais adiante, um prédio amarelo colonial abrigava um quarteirão. Resolvi conhecer. Uma das ambientações de que mais gostei foi a livraria. Um amplo salão de 2 andares, com uma cafeteria no segundo pavimento. Eram tantas informações nas prateleiras. Havia tempo que não frequentava livrarias. As poesias de Augusto dos Anjos e Adélia Prado sempre me acalmaram. Pedi um café enquanto folheava o catálogo. Vi que em seguida, naquele mesmo dia, haveria um lançamento. Na verdade, estava ali vivenciando o que não tinha costume de fazer, com a carteira equipada de 5 notas de R$100. Como isso dava potência, saber que havia dinheiro na carteira com recursos sobrando em casa. Sorria de um canto a outro da boca e queria comer mais. Olhei a sugestão do prato do dia. Escolhi o mais incomum: cordeiro ao molho com batatas gratinadas, salpicadas de alecrim, suco de melancia. Meu paladar se agradava de cada pedaço, numa gradação de sabores. Na sobremesa, 2 bananas caramelizadas e um sorvete de baunilha enfeitavam minha visão. Alguém se aproximou. Posso sentar aqui? As mesas estão todas ocupadas. Assenti com o olhar. Ela tinha aparentemente 25 anos. Carregava algumas sacolas com livros, mais uma mochila. Meio atrapalhada, equilibrou tudo e repousou sobre a mesa um livro novo. Chamou a garçonete e pediu chá de canela e torradas com geleia de damasco e queijo. Voltei a degustar minha sobremesa devagar, observando cada detalhe da mulher.